É com muito prazer que recebemos hoje, aqui nos estúdios da Rádio Claretiana, o secretário de Educação, o senhor Vitor Hugo, trazendo todos os detalhes. Vai ser um bate-papo muito importante para os pais, professor, e responsáveis sobre volta às aulas, que está programada para segunda-feira, dia 7, na rede municipal. Muito bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes e aqueles que acompanham a Rádio Claretiana FM. Uma grande alegria poder estar aqui conversando, batendo esse papo sobre o retorno às aulas na rede municipal. É importante dizer que muitas escolas, a maior parte das escolas privadas já retornaram, às suas aulas presenciais. A rede estadual retornou ontem, dia 2, com as aulas presenciais. E nós, no dia 7, retomaremos as aulas de forma presencial na rede municipal. O retorno será 100%, professor? Isso, Essa é uma questão que muitos pais nos colocam sobre a questão do retorno presencial e do percentual de retorno. Importante esclarecer o seguinte, Rodrigo. Quando iniciou a pandemia, os municípios, o Estado inicialmente suspendeu as aulas em todo o Estado de São Paulo. E depois ele deu autonomia para que os municípios pudessem regular as suas formas de retorno de acordo com a sua realidade local. Essa situação ela não existe mais desde o dia 3 de novembro de 2021. Por quê? Porque o Conselho Estadual de Educação, que é um órgão superior, ele regula todas as instituições de ensino no Estado de São Paulo. Ele fez uma deliberação de que no Estado de São Paulo só vale aulas presenciais para 100% dos estudantes. Então nós não temos mais autonomia nem a legalidade para colocar situações como revezamento ou atendimento de forma online. A única exceção que o Conselho coloca é que pode ficar em aulas remotas apenas alunos com comorbidades e que, claro, isso seja comprovado mediante um relatório médico. Então, se o aluno tem alguma comorbidade, ele apresenta um relatório médico, ele pode ficar no ensino online. Do contrário, em todas as redes, inclusive será na rede municipal, os alunos retornam na segunda-feira de forma 100% presencial. Quantos alunos, professor? Na rede municipal, hoje nós estamos atendendo cerca de 4.300 alunos. A rede municipal atende crianças a partir de 5 meses já de idade nos berçários 1. E nós estendemos aí até pessoas com mais de 70 anos que estudam na educação de jovens e adultos, no período da noite, lá na Escola Alzira Acra. Então, é uma movimentação muito grande de pessoas, são 4.300 alunos. Quantas famílias, que nós estamos envolvendo no dia a dia da educação, além da rede estadual, da rede privada. No município, Rodrigo, nós chegamos a cerca de 12 mil estudantes na educação básica, Fora os cursos aí da ETEC, fora as instituições privadas. Então é um número bastante grande no nosso município. Como está a estrutura municipal para receber esses alunos, professor? Nós já estamos com as escolas preparadas. Na verdade, desde agosto, quando nós retomamos, nós já voltamos com esses preparativos. Então, uma questão muito importante agora é a questão dos protocolos, Isso é fundamental que a gente defina os protocolos. Isso influencia na estrutura. Então, nós compramos totens de álcool gel, todas as nossas salas têm álcool gel disponível. Nós compramos jalecos para todos os nossos servidores, já demos muitas máscaras para os nossos estudantes, para os professores. Enfim, a gente foi se preparando ao longo desse período para poder receber bem as nossas crianças. Nós temos um problema, eu entendo que é um problema, mas vai ser superado nos próximos dias, é que a reforma da escola Paulo Fagione vai concluir no sábado. No sábado, nós finalizamos a reforma da escola Paulo Fagione, mas no dia 7 nós não temos condições ainda de colocar as crianças lá, porque os mobiliários não estão lá. Nós tivemos situações de furto naquela região, inclusive, ali, vizinha ali da escola Paulo Fagione, que fica no Cimara, foi roubada a creche CML. Então, só na segunda-feira que nós vamos colocar o mobiliário nessa unidade, para que os alunos possam retornar às aulas na semana seguinte. Então, as nossas estruturas, de uma forma geral, já estão todas organizadas. Nós estamos finalizando agora a limpeza do mato em algumas unidades. As pessoas perguntam, por que não limpou antes, Não adiantava ter limpado antes, uma vez que esse período muito intenso de chuvas... Cresce muito rápido. O mato cresce muito rápido. Então, a gente deixou para fazer agora nessas últimas semanas, justamente para chegar que as crianças tenham um ambiente adequado. Mas nós já estamos finalizando essa etapa.
e as instituições aí estão preparadas para poder atender bem as crianças. Professor, de uma maneira bastante didática, né? Eu sei que o senhor é muito bom nisso, né? Em oferecer as suas aulas. Vamos falar de maneira detalhada quais são os principais protocolos. O que o pai, o responsável, tem que ficar atento com os filhos? Pois é, isso começa lá dentro de casa, né? É o primeiro passo que os pais têm que dar. Primeiro, verificar as condições de saúde da criança dia a dia, né? A criança apresentou dois ou mais sintomas, ele está com dor de cabeça, ele está com diarreia, é um caso suspeito. Não deve nem mandar a criança para a escola, né? A criança está com dor de cabeça, está com coriza, deve ficar atento e não enviar a criança para a escola. A criança está com febre, não deve ser encaminhada à escola. Por quê? Porque é uma criança que pode ser, está com algum sintoma que pode ser Covid. Então, esse é o primeiro passo, é a triagem em casa, né? Verifica em casa se a criança está com boa condição de saúde, envia para a escola. Está com sintomas, fica em casa e procura orientação médica. Esse é o primeiro ponto. Segundo, no transporte, em todo o trajeto até a escola, o uso frequente de máscara, né? Isso é importante. Não adianta colocar a máscara só na sala de aula. Isso foi um problema que a gente nos deparou ano passado. Dentro da escola, os protocolos eram totalmente respeitados. Mas batia o sino para a saída, todo mundo tirava a máscara e ia embora aglomerado. É importante quem oferece o serviço também ajudar ali nas recomendações, né, professor? Sim, aqueles que fazem o transporte escolar, tanto para nós, que são os nossos terceirizados, como aqueles que prestam serviços particulares, ter essa atenção, essa orientação, né? Higienize as mãos antes de entrar no veículo, uso constante de máscara, né? São pontos importantes até a chegada na escola. Na chegada à escola, que é o ponto mais importante? Não ter aglomeração na porta das unidades. Eu sei que é uma dificuldade, são muitos alunos, algumas escolas chegam a ter 500 alunos por período. Então, é claro, não adianta a gente abrir o portão muito cedo. Por quê? Porque todo mundo vai chegar no horário que inicia as aulas, que de manhã às 7 da manhã e à tarde às 12h30. Não adianta a gente, né, abrir mais cedo, que ninguém vai chegar às 6 horas da manhã. Então, a gente abre um pouco antes, para que as famílias, né, possam deixar suas crianças. Mas deixa a criança, principalmente os mais grandes, né? Deixa as crianças e a criança ali dentro da escola já conhece o ambiente, ele vai para a sua sala de forma mais organizada. Na escola, né, o que é fundamental? O uso permanente de máscara, o uso do álcool gel, são situações que a gente já viu que são aquelas mais preventivas com relação à Covid. Então é isso que a gente tem que ficar atento o tempo todo. Na saída também, não ter aglomeração na porta das escolas, né? Mantenha o distanciamento, use máscara, né? Muitas vezes eu presenciei saídas de escolas que os pais vão buscar os filhos sem máscara. Primeiro, isso já é um mau exemplo, né? É a primeira questão, é a questão educativa. Já está dando um mau exemplo para o seu filho, né? Segundo, corre-se o risco de ali você ter uma contaminação. Importante também, Rodrigo, colocar o seguinte: nós, em parceria com a Secretaria de Saúde, nós analisamos dia a dia os casos de crianças em idade escolar. Agora, com o retorno às aulas, nós vamos retomar esse trabalho. E a gente vai triando isso. Então, por exemplo, a gente vê que identifica um familiar que testou positivo para a Covid. Nós já comunicamos a escola, para a escola entrar em contato com a família, né, para que ele possa, verificar como está a situação da criança, para a gente poder ter essa triagem, né, e mais um filtro na questão dos bloqueios. Professor, no caso de um positivo na família, deve ou não enviar a criança para a escola? Não deve ser enviado a criança à escola, né? Mesmo que não testou a criança, né, se a família procurou o atendimento médico, ali mesmo na CEMUS, eles já vão orientar, colocar naquela certidão de isolamento profilático, que a criança também não deva ir para a escola. Ele pode estar sintomático, mas se testou positivo alguém da família, é importante que não vá nos dias, né? É a mesma coisa, né, Rodrigo? Nós vamos ter muita situação de, porventura, suspender o aluno, suspender a turma. Isso os pais vão ter que também lidar. Pode acontecer. Uma vez que eu tenho 2 casos positivos na mesma turma, isso pode caracterizar um surto. E aí a recomendação é suspender a turma por 7 dias. A mesma coisa, nós vamos ter dificuldade, já estamos tendo dificuldade, com o número de servidores também que testaram positivo. Porque o professor também é parte da sociedade e também vai testar positivo. E muitas vezes nós não vamos conseguir alguém em todo momento para ter um substituto em sala de aula. Nós temos uma rede com 500 profissionais, né? Dia a dia são muitos casos de Covid. A gente torce e deseja que a pandemia
tem a queda nos números, porque isso vai impactar também positivamente nas escolas, né, e no fluxo de funcionários. Mas isso é fundamental, né, os pais terem essa consciência de não enviar filhos positivados para a escola, sintomáticos, para que a gente possa ter um controle maior e evitar situações extremas como essa, que é a suspensão da sala de aula, que é ou não ter o professor, no caso, para ter aula para alguma turma. Professor, toda preocupação é importante, mas a gente estava conversando aqui em off sobre as creches. Quais as recomendações? As creches é uma etapa extremamente difícil, né, e complicada para os próximos anos, uma vez que nós não temos vacina para esse grupo que está na creche, né? No Brasil, as vacinas foram autorizadas de crianças para 5 anos ou mais, então de 0 a 3, que é o período das creches, algumas crianças ali vão completar 4 anos, nós não temos vacina. Por outro lado, a gente sabe que esse é um grupo também bastante suscetível. Então, primeiro ponto em relação ao retorno. O maternal 1 e o maternal 2 são crianças que já frequentavam a creche ano passado. Eles retornam dia 7 normalmente. As crianças do berçário 1 e berçário 2, elas nunca foram nas creches. Nem os pais, muitas vezes, conhecem a estrutura da creche. Nós vamos agendar reuniões no dia 7, no dia 8 com os pais, para orientar os pais, para que as educadoras possam orientar os pais quanto ao retorno. E eles começam no dia 9. Nessas 2 primeiras semanas de aula, que vai do dia 7 ao dia 18 de fevereiro, nós atenderemos em meio período, das 7 às 12 horas. Nós sabemos que nós temos N situações. Nós temos aqueles pais que precisam de fato o período integral, nós temos aqueles que desejam só o meio período, nós temos aqueles que não querem enviar seus filhos para a creche. E aí vou explicar ponto a ponto cada uma dessas situações. Primeiro, na creche, exclusivo na creche. Olha, eu tenho uma criança de 1 ano e o meu filho, eu não estou sentindo seguro que ele vá para a creche agora. Por quê? Porque nós estamos numa pandemia, os números estão altos e ele não está vacinado. A creche é uma etapa facultativa, ela não é obrigatória. Então, o pai da creche, que assim desejar, de aguardar o retorno, nessas 2 primeiras semanas, nós não vamos tirar ninguém da creche. Isso é um ponto importante. Então, o pai vai entrar em contato com a creche, falar, eu não estou seguro, nós vamos aguardar essas 2 primeiras semanas. E aí nós vamos avaliar a evolução da pandemia no nosso município, para saber qual decisão tomaremos. Então, na creche, exclusivo na creche, para não confundir, né? Mas se o filho está na escola, ele pode ficar em casa? Não, não pode. A aula é presencial. Na creche não é obrigatório, não é etapa obrigatória. Então ele pode permanecer em casa. Segundo, o pai que queira meio período ou o pai que quer o período integral. Nas 2 primeiras semanas, nós faremos reuniões com os pais, em todas as creches. Nós temos que preencher os dados da criança, uma série de informações sobre a criança. Nós vamos fazer uma consulta a esses pais. Quantos querem meio período, quantos querem um período integral, para que a partir daí a gente possa reorganizar o nosso atendimento. Não adianta a gente ficar com especulação, Rodrigo, identificar oferta e demanda aí. A gente vai verificar a necessidade dos pais para poder reorganizar o atendimento a partir do dia 21 de fevereiro. A rede aumentou a oferta de vagas nas creches? Nós estamos... primeiro que nós... ontem saiu o censo da educação básica e mostrou que houve uma redução do número de crianças na creche. Isso, para mim, é uma questão até natural. Uma vez que as aulas estavam remotas, muitos pais, não sendo uma etapa obrigatória, optaram por ficar com os filhos em casa. Sim. Tanto na rede pública quanto na rede privada. As escolas privadas perderam muitas crianças, né, nessa etapa. Nós no município, agora voltando tudo presencial, aumentou a procura, isso é um fato, e nós mantivemos o mesmo número a gente aumentou, na verdade, 2 salas em relação ao ano passado. O que nós fizemos, é importante porque a população também usar esse canal para divulgar. Nós estamos abrindo 48 vagas de berçário lá na Fundação José Lazzarini. São berçário 1 e berçário 2. Nós temos vagas, nós estamos precisando de criança, inclusive, para poder montar as salas lá. Então, aqueles que têm interesse, berçário 1, berçário 2, nós temos vagas. E com diferencial, Rodrigo, lá o atendimento será das 7 da manhã às 17 horas. Porque essa é uma crítica muito importante das famílias, de que na rede municipal o atendimento vai até às 16 horas. E por conta do trabalho, precisava até às 17. Então, lá nessa instituição, na Fundação José Lazzarini, o atendimento será das 7 às 17 horas. Como obter mais detalhes e informações sobre isso? É importante que sempre que a população tiver alguma dúvida, ligar na Secretaria de Educação, no caso da creche, né, no 3761-7200, ou diretamente em alguma creche ou nas escolas, para que as pessoas possam ter os esclarecimentos. Agora um assunto, professor, muito delicado em relação à vacinação das crianças
como será a recepção de crianças não vacinadas e vacinadas? Pois é, essa é uma questão extremamente importante. Muitas pessoas têm colocado: olha, meu filho não tomou a vacina, ele será proibido de frequentar a escola? Não, não será proibido. Neste momento, a Secretaria de Educação, a Prefeitura Municipal não tem amparo legal para proibir que qualquer criança acesse a escola por conta da vacinação. Isso não existe ainda no Brasil. Pode ser que em algum momento se crie uma lei, né, porque a gente sempre olhou o calendário vacinal das crianças, não é por conta da Covid. Né? A família, quando a gente solicita matrícula, nós pedimos a carteira de vacinação. Mas nesse momento nós não vamos proibir a criança de frequentar. Esse é um primeiro ponto. Segundo, nós, enquanto Secretaria de Educação, defendemos a vacinação. Né? Nós conscientizamos, vamos trabalhar para conscientizar os pais da necessidade da vacinação. É claro que essa é uma decisão ainda do âmbito individual, mas do ponto de vista coletivo ela faz toda a diferença. Nós estávamos conversando anteriormente e o que mostrou que foi resultado positivo em relação ao controle da pandemia no Brasil foi a vacinação. Tá. Né? Nós tivemos um pico de mortes em maio com muito menos casos. Muito menos casos. Hoje nós temos o triplo de casos e muito menos mortes. É uma situação que certamente continuarão a falecer pessoas, infelizmente, por conta desse vírus, mas a vacina mostrou sim eficaz, né? A gente tem muito mais casos hoje com menos mortes. Então, as crianças é um grupo importante, nós temos uma população grande de crianças e adolescentes no município, a vacinação deles é fundamental para um efeito de toda a sociedade, para voltar às aulas com mais segurança. E, professor, sabe o que é muito interessante? Eu tenho acompanhado, feito algumas matérias, as crianças querem receber o imunizante. Elas... Sim, sabe? Eu vou lá porque eu sei que a vacina... É legal isso, né? É muito interessante quando a gente vê a criança, né, pedindo, né? Eu converso com vários pais e eles colocam isso, né? Ah, meu filho tem medo de vacina, mas essa ele quer tomar. Ele quer tomar, né? Porque eles sofreram muito, né, Rodrigues? Foram 2 anos de aulas remotas. E eles veem na vacinação a esperança de que não volte o ensino remoto. Porque se você perguntar para as crianças se elas querem o ensino presencial ou o ensino remoto, tem certeza que em sua maior parte as crianças preferem o ensino presencial. Por todo o ambiente da escola, é uma etapa extremamente importante, porque na escola, na creche, não se aprende apenas com o professor, se aprende com os colegas, se aprende relacionamento, se aprende convívio em sociedade. Então, vai muito além da dimensão apenas acadêmica, né, do conhecimento acadêmico. Se aprende a viver na escola, né, se aprende a se posicionar na escola. E as crianças se divertem muito na escola, né? Uma diversão muito grande, por isso eles defendem a vacinação. E eles querem a vacinação, porque sabem da sua importância para ter uma vida mais normal, uma vida melhor. Professor, desigualdades durante a pandemia na área de educação. É fato? É um fato, Rodrigo. Eu acho que a grande questão da pandemia, ela foi o agravamento das desigualdades educacionais. Não que ela criou as desigualdades educacionais. As desigualdades educacionais, elas existem há muito tempo, né? Historicamente, é um fato, uma realidade brasileira, a desigualdade educacional. A pandemia agravou essa situação. Uma vez que nós tivemos situações muito diferentes. Nós tivemos aquela família que teve condição de acompanhar o filho em aulas remotas, ou por ter uma internet adequada, por ter o tempo necessário para poder acompanhar os filhos, e muitos pais, não sempre por negligência, mas muitas vezes não tinham tempo, né? A condição de poder acompanhar o seu filho nas atividades remotas. Então, isso ampliou muito as desigualdades educacionais. Não é um fato da cidade, é um fato do Brasil, é um fato mundial, né? A própria Unicef tem publicado matérias, notícias e artigos nesse sentido, a ampliação das desigualdades educacionais no mundo por conta da pandemia. É uma realidade que nós vamos ter que trabalhar muito sério nos próximos anos, é um desafio muito grande. Na rede municipal, eu penso que o impacto é sempre maior nas crianças na fase de alfabetização. É uma etapa extremamente importante quando a criança está aprendendo a escrever, quando ela está aprendendo a ler. Como que nós vamos trabalhar para tentar potencializar o desenvolvimento da criança, né? Porque muitas vezes falam, vai recuperar. Não é nem recuperar, porque ele não teve muitas vezes acesso àquele conhecimento, né? Não é que se ofereceu para ele e ele não aprendeu. Não, muitas vezes nem foi oferecido da forma adequada. Então, nas salas de 1º e 2º ano, nós vamos ter assistentes de alfabetização, né? Nós vamos contratar, e as pessoas, as APMs das escolas vão contratar estudantes de pedagogia ou formados em pedagogia para ficar na sala com os alunos. Nas salas de 3º ano, vamos fazer um trabalho diferenciado. A prefeitura está contratando 2 novas pedagogas
para poder apoiar ainda mais o trabalho que já é desenvolvido. Nós já temos os nossos pedagogas, já temos professores de apoio, mas teremos mais isso para poder contribuir com essas crianças. Casos de evasão escolar em Batatais? Nós não tivemos, na rede municipal, nós atendemos a maior parte dos nossos alunos da rede municipal, eles vão até o 5º ano do ensino fundamental. São crianças pequenas, de 10 até 11 anos. Nessa etapa, nós não tivemos evasão. Nos anos finais do ensino fundamental, que aí já pegam os adolescentes, nós tivemos alguns casos, 3 ou 4 casos de evasão. O que a gente sabe, isso tem demonstrado, que a evasão maior, não é a etapa que o município atende, é no ensino médio. Por conta da pandemia, da questão da perda de renda da população, muitos jovens deixaram a escola para trabalhar ou ficaram desmotivados a acompanhar o ensino remoto. Então essa é uma realidade do Brasil, o ensino médio houve uma evasão muito grande, os dados mostram isso, mas é um fato que foi preocupante no nosso município, no caso da Rede Municipal de Educação. Secretário, um bate-papo muito importante que nós estamos tendo agora para conscientizar os pais, os responsáveis, que é seguro enviar os filhos à escola, né? Sim, Rodrigo, nós não estamos voltando às aulas agora, né? A gente está falando, não estamos começando a aula, nós já começamos, nós tivemos 6 meses de atendimento presencial nas nossas escolas. Desde agosto de 2021, os alunos já estão sendo atendidos de forma presencial. É claro que o contexto era diferente. Naquele momento nós tínhamos um processo de queda no número de casos, mas por outro lado, nós começamos muitos profissionais sem a 2ª dose da vacinação. Hoje, eles estão com a 3ª dose da vacina. Nós não tínhamos vacinado naquele momento nenhuma criança e adolescente. Hoje, todos aqueles até 6 anos que já quiserem tomar a vacina, já está disponível. Já tem o cronograma. Já está no cronograma. Certamente na semana que vem vacinaremos aqueles com 5 anos. Então procure o posto, faça a vacinação. Bem, voltamos lá. Tivemos algum caso de surto? Nenhum caso de surto. Foi mais do que mostrado que a escola não contribuiu em nenhum momento para se ter agravamento ou uma melhora na pandemia. É o contexto da sociedade, é o contexto da disseminação do vírus. Não tivemos nenhum surto. Casos tivemos e certamente teremos novamente, porque ele não significa que ele pega na escola, ele pega em outro lugar e ele é um aluno da escola. Nós não tivemos nenhum surto. Tivemos sim que suspender algumas turmas de forma preventiva, para evitar justamente surtos. Faremos novamente se necessário, poderemos suspender turmas, poderemos suspender alunos para que a gente possa ter esse controle. Mas é um ambiente seguro, desde que os protocolos sejam respeitados. O cenário exige atenção, exige sim precaução, preocupação da nossa parte. Nós não estamos dizendo que é uma situação extremamente confortável. Nós não queríamos voltar nessa situação. Sim. Quando nós terminamos lá o nosso ano letivo, dia 23 de dezembro, ninguém imaginava que voltaríamos nessa situação. Ao contrário, nós imaginávamos que a gente estaria, naquele momento o discurso era, olha, nós vamos começar a liberar o uso de máscara em espaços abertos, tinha até um cronograma para isso, né? E as coisas, no último mês pioraram, mas elas não pioraram por conta da escola. As escolas estavam fechadas e a pandemia piorou. Sim. Então, é preciso ter essa pontuação de nem sempre relacionar o caso da pandemia à escola. A pandemia cresceu em janeiro com as escolas fechadas. Nós tivemos mais casos lá atrás quando as aulas estavam suspensas do que com as aulas em atividade, número de crianças com Covid. Então não há essa relação direta, mas nós vamos tomar todos os cuidados, todas as precauções para que a gente possa contribuir, na verdade queremos contribuir para que o número de casos caia em nossa cidade. Secretário, deixe uma mensagem final aos pais, aos responsáveis que estão acompanhando neste momento essa entrevista. É importante dizer aos pais, desejar um bom retorno às aulas. Nós estamos vivendo os 2 últimos anos muito difíceis e a gente agora inicia um novo processo de retomada, que seja um ano de bastante esperança, um ano de bastante fé, um ano de recuperação da nossa rotina. Nós estamos vivendo sim um momento adverso, mas eu peço para os pais que confiem no trabalho das escolas. As escolas estão se preparando, se organizando, dificuldades elas vão surgir, nós sabemos que isso é natural do dia a dia, mas confiem nas escolas, enviem seus filhos para a escola, eles têm muito a ganhar, eles já foram muito prejudicados por conta da pandemia e a gente precisa retomar as aulas de forma presencial, de forma organizada, com bastante cuidado. Cabe a todos nós, enquanto sociedade,
contribuir para que os protocolos, para que a gente tenha uma situação melhor dentro da sala de aula. Fundamental também, eu como secretário de Educação, defendo abertamente, publicamente, a vacinação das crianças. Tá. Eu sou pai também de uma menina de 6 anos e na segunda-feira levamos ela para vacinar com toda a segurança, com toda a tranquilidade, porque sabemos que desde o dia que ela nasceu, muitas coisas ela não contraiu por conta da vacina, muitas outras doenças, né? Então, a gente espera, deseja isso e nos colocamos à disposição de forma bastante transparente para poder a gente esclarecer a população, para trazer mais tranquilidade nesse retorno às aulas presenciais. Secretário, nós agradecemos demais esse bate-papo. Acho que é fundamental a gente esclarecer. E, inclusive, vocês estão fazendo uma ação legal, vão fazer uma live. E quanto mais informações chegam às pessoas, é importante, pode também anunciar. É isso. Hoje, no período da tarde, às 16h30, eu e a secretária de Saúde, a Bruna Tonetti, nós faremos uma live também pelo canal da Semusa para poder esclarecer essas dúvidas da população. A gente precisa, sim, trazer esse esclarecimento, trazer essa tranquilidade, essa situação de que a gente tem condição de retornar às aulas presenciais de forma segura, né? De que o prejuízo em relação às escolas fechadas, com as escolas fechadas, ele é muito maior. Então, hoje às 16h30, né, acompanhe aí pelo canal da Semusa a nossa live para poder esclarecer muitos pontos sobre a volta às aulas. Secretário, muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, Rodrigo, que me coloco sempre à disposição. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. A Rádio Claretiana FM.